passa o tempo, a gente com a experiência, a gente percebe que não existe mercado fácil. Tudo é difícil, principalmente Todos. quando você quer fazer bem feito, né? Então aí é mais difícil ainda. E o sucesso ele vem realmente por conta dessa persistência, porque todos têm seus desafios, né? Você sabe que tudo que eu fiz na minha vida, primeiro eu fui chamado de teimoso. Pô, você é teimoso, aquilo é difícil, aquilo não vai dar certo e tal. E eu continuei sendo chamado de teimoso, 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 que é ruim, né? Você ser chamado de teimoso, porque a palavra teimoso parece do cara que não tem, do burro empacado. Parece daquele cara que não tem visão e fica teimando. E quando eu cheguei ao sucesso, com algumas coisas que eu fiz na vida, aí o pessoal vinha, o mesmo que me chamava de teimoso, vinha para mim e falava assim: Nossa, você é persistente, né? Aí eu olhava e falava assim: Não, não, eu sou teimoso. Não, não, você é persistente. Porque realmente é muito mais gostoso você ouvir que você é persistente do que você é teimoso. Porque o persistente é aquele que persistiu naquilo que acreditava, com inteligência, com técnica. E o teimoso é aquele que, né, vai de qualquer jeito, coisa e tal. E eu teimava com essas pessoas, não, 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 eu não sou persistente, eu sou teimoso. Não, não, você é persistente. Aí depois eu falava assim, não, mas você sabe qual a diferença do teimoso para o persistente? O persistente é o teimoso que deu certo. Então, na verdade, na vida, a gente tem que acreditar e persistir mesmo, porque nada vai ser do dia para a noite. Né? Esse é o Exatamente. exemplo da própria natureza. Ninguém planta uma semente hoje e colhe o fruto amanhã. Não, Você tem tem todo um que regar, você tem que processo. adubar, vai dar a planta para depois dar o fruto. Então, na vida, tudo é isso. Tudo é igual à natureza, é um plantio. Né? Então, o mercado artístico não é diferente dos outros. Então, é um mercado muito difícil e muito técnico, porque tem muita gente, o Sônia, que pensa que o mercado artístico é só você gostar de música, conhecer música, cantar bem e está resolvido. E não é bem Ou tocar assim, né? bem? Não, não é Mas nada antes disso. de Não é você nada disso. começar a compartilhar, para quem não conhece ainda, né? Porque às vezes você fala assim, mas Wagner Mendes, Wagner Mendes, Wagner Mendes. Lógico, ele é empresário artístico e gestor artístico também. Mas conte um pouquinho a sua trajetória, para as pessoas entenderem a sua contribuição nesse meio. Bom, primeiro eu comecei. O meu sonho era trabalhar em rádio, né? Eu tenho 37 anos de rádio. Estou com 38 anos de idade, então eu praticamente comecei no rádio. É, cara, a Então, fonte da juventude, hein? Ó, tá querendo a fonte da eu não estou igual a você, juventude. não. Olha a Ah, cutis da gente, vocês Sônia. são muito gentis, né? Bom, de qualquer forma, eu comecei em rádio com 17 para 18 anos de idade. E era meu sonho trabalhar em rádio. Sempre gostei, trabalhei 2 anos de graça, né? Hoje eu falo o seguinte, de vez em quando, quando eu contrato estagiário, pagando um salário que hoje o estagiário ganha, né? Aí tem estagiário que fala assim, não, mas é só isso? Eu falo, depende do lado que você olha, porque quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei 2 anos de graça. E conquistei. Pô, eu comecei numa rádio, eu sou guarulhense, comecei numa rádio hiper pequena de Guarulhos, que não pegava nem na minha casa, que era embaixo da torre. E 5 anos depois, eu fui contratado para ser locutor da Transamérica nos anos 90, em 89, Ai, a locução que dele é foi. incrível. Quando eu ouvi a voz, eu falei, gente. Na verdade é alegre, né? Eu falo que, a não ser que você faça jornalismo, ou qualquer outro tipo de trabalho, mas o trabalho que eu sempre fiz sempre foi ligado à música. Então a gente sempre fez uma locução alegre. E eu comecei numa rádio pequena, onde eu era até chamado de louco, porque eu queria que aquela rádio pequena fosse grande. E os caras falavam, esse moleque aí está achando que aqui é uma Transamérica, que aqui é uma Jovem Pan na época. E eu fui contratado pela Transamérica. Aí o pessoal não entendeu nada. Aí me tornei locutor da Transamérica, me tornei diretor da Transamérica, fui trabalhar fora do Brasil, na Rádio Cidade de Portugal, depois voltei para a Rádio Cidade de São Paulo, passei pela Rádio Disney, fui diretor da Tupi FM, que foi uma rádio que marcou muito minha carreira, porque eu peguei essa rádio em 19º lugar, levei para primeiro lugar, estourei assim, mudei esse conceito da música sertaneja, que era vista sempre como música caipira, né? A música sertaneja não era música, era música caipira e dupla caipira. E aí eu saí da Rádio Cidade em 99, que também foi um fenômeno, né? Eu vejo aqui que a rádio exclusiva, o Fábio, a galera aqui dá sempre um apoio para o samba, principalmente. E nos anos 90, até esses dias, por acaso, eu falei com o Salgadinho do Catinguelê. A gente estourou nessa época Catinguelê, Negritude, Raça Negra, Soweto, depois o Belo separou, né? Saiu do Soweto, virou Belo. E tantos outros, Sem Compromisso, Só para Contrariar, etc. E aí, quando eu saí da Rádio Cidade, que eu fui para a Tupi FM,
Falei, pô, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia? Não, eu vou tentar fazer uma rádio diferente. E comecei a fazer a Tupi FM sertaneja. Aí eu ouvi assim no mercado, pô, você vai fazer uma rádio sertaneja em São Paulo? Mas música sertaneja é coisa de caipira. É o que eu ouvia. Eu ouvia isso. Tinha isso? Tinha isso. E aí? Aí eu, o teimoso, acreditava no meu feeling. Falei, pô, não é possível que um Zezé de Camargo e Luciano naquela época saía com 1,5 milhão de discos vendidos. Vendia só no interior. Aí fui fazer levantamento, vendia muito em São Paulo. Falei, pô, vou postar numa rádio sertaneja. Mas realmente, até esse momento, a maioria das emissoras sertanejas, que era a maioria do interior, que se dedicavam à música sertaneja, elas faziam uma rádio caipira, realmente. O que é a rádio caipira? A rádio feita de forma man-baby, sabe? Aquela rádio meio falando português errado, aquelas vinhetas feias e tal. E eu fiz uma rádio com uma plástica bonita, tocando música sertaneja. E com isso eu estourei naquela época Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões, Gini e Geno, Teodoro e Sampaio, César Menotti Fabiano, Edson e Hudson, que depois eu até me tornei empresário. Então é o seguinte, eu fiz uma rádio sertaneja em São Paulo, bem feita, com bons apresentadores, com uma plástica bonita. Mandei fazer o carro de promoção no Cid Mosca, que hoje é falecido, né? Hoje não, já há algum tempo. Ele pintava o capacete do Ayrton Senna. Aliás, ele pintava a maioria dos capacetes dos pilotos de Fórmula 1. Era um artista. Eu peguei ele para pintar o carro da rádio, para tirar essa característica de rádio sertaneja e rádio caipira. Sim, criou algo mais moderno. Exato. Aí contratei as meninas de promoção, que era padrão assim, Sônia, que chegavam de chapéu, bota, cinturão. Então, quando chegava o pedágio da rádio, que a gente fechava uma promoção com os comércios, né? Aí o pessoal imaginava que fosse chegar lá uma carroça, né? E, de repente, chegava um carro super bonito, bem pintado, e com meninas lindas, bem vestidas, com camisa apropriada, com chapéu, bota, cinturão, puta mulher bonita e tal. E aquilo realmente chamou atenção. Deu uma inovada. E a rádio, mudamos totalmente. E a rádio foi para o primeiro lugar. E hoje, modestamente, eu falo que tudo que está acontecendo na música sertaneja aí, se eu não tivesse dado o start na Tupi FM em 99... a música sertaneja não estaria onde está hoje. Porque o próprio Edson Hudson, que tinha 20 anos de carreira, que eu fui empresário, que não tinha acontecido nada, eu estourei o Edson Hudson. E o Edson Hudson, não sei se vocês sabem, quem está nos assistindo, é muito interessante que eu vou falar, mas o Edson Hudson trouxe essa moçada nova. Você pega Cristiano Araújo, a primeira dupla que o Cristiano Araújo cantou, que ele começou a cantar em barzinho, era uma dupla chamada Edson Hudson Cover. Jura? Eu vi ele falando isso. É mesmo? Eu não sabia disso. Então o Edson Hudson era referência. Era a referência da moçada, referência. porque mesclava o sertanejo com country, com rock and roll, com uma linguagem mais jovem. Então o Jorge Mateus, o Fernando Sorocaba, todos eles tiveram o Edson Hudson como referência. Então assim, tudo que eu fiz na vida, eu procurei fazer realmente seguindo um feeling que eu tenho, que eu acredito, que eu falo que Deus dá um brilho para cada pessoa. Aquela pessoa vai ser piloto de Fórmula 1, aquela pessoa vai ser jogador de futebol, aquela pessoa vai ser apresentador, aquela pessoa vai ser técnico, aquela pessoa vai ser isso. Eu acho que Deus me deu o dom de mexer com música e com arte, assim, porque eu acho que eu procuro criar, mas de uma forma sempre buscando resultado, né? Porque por criar, você cria qualquer coisa. Você pega aqui na Rádio Exclusiva e mete um programa chinês. Não tem programa chinês, é uma criação, agora vai dar resultado. O resultado é o que vai fazer a diferença, de repente, né? Com tanto chinês que tem aqui na 25 de março, talvez até a gente tenha um bom resultado também. Um bom resultado, Mas, enfim, então você pega, por exemplo, até o caso, vou citar o caso aqui do Fábio, que faz a Rádio Exclusiva, porque a internet democratizou a música, democratizou a política, hoje todo mundo fala de política. Sim. E eu acho muito saudável isso, porque uns conhecendo bem a política ou não conhecendo, é importante entender que o país só anda com política. Então, aquele que fala assim, não, eu não falo de política porque não me interessa, esse aí está pagando o preço da inércia, né? Então, é um barco que está no mar, se ele soprar para lá, o barco vai, se soprar para cá, o barco vai, soprar para lá. Então, eu acho o seguinte, quando você toma a frente, você está no manche, então você que direciona. Então, eu acho muito importante as pessoas que falam, não, eu não me envolvo com política, deveriam se envolver, porque a política é que move tudo, a saúde, a educação, etc. Né? Bom, eu estava falando do Fábio, eu acho que o Fábio, por exemplo, é um cara inovador, né? Porque a internet democratizou o rádio. Então, antes, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei em rádio, que eu falei que
eu fazia rádio, não pegava nem na minha casa. Hoje você tem a possibilidade de estar aqui, você vê que tem gente te assistindo em Minas Gerais, Exato, né? Assistindo gente, a gente na Bahia. incrível. E pode estar no Japão. Então, assim, a internet democratizou. E quem começou há tanto tempo, o Fábio começou há quanto tempo com a Rádio Exclusiva? Já tem quantos anos? Já tem 20. 20 anos. Eu nem sabia. Já. 20 anos. Você vê como é um cara que também é o Perseverou, né? Aí você escolhe se é teimoso, né? A gente escolhe se ele é o teimoso ou o perseverante, né? Eu prefiro achar que ele é perseverante. Mas você vê que tem que perseverar. Então você vê o sucesso que é hoje a Exclusiva FM. Aliás, quero mandar um abraço para o Fábio, que é um cara que eu sei da garra, da determinação. O cara tem que ser, para fazer esse tipo de coisa, o cara tem que ser realmente muito determinado, esforçado, porque nada é fácil, né? Como eu falei. Não, e as pessoas puderam. Ele sentou outro dia aqui e ele compartilhou parte desses bastidores. Que às vezes as pessoas olham, eu falo, né? As pessoas olham para a gente, acham tudo lindo e maravilhoso, mas mal sabe o processo como foi para a gente ter conseguido amadurecer o suficiente para estar onde a gente está hoje. Não, o né? início tudo é difícil, né, Sônia? E poucas pessoas te apoiam, né? Graças a Deus existem pessoas que te apoiam, poucas. Sim. Mas poucas pessoas te apoiam. Então, você tem que sempre acreditar que você vai para a luta praticamente sozinho. Porque se você contar com o apoio das pessoas, é difícil. Com então, muita fé mesmo, não, né? tem que ser tem que leão. Ser com muita né? Tem que ser fé. leão, tem que ter garra e meter bronca.